Fala galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Pedro da Engeral Channel e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos chamada Conhecendo Componentes Eletrônicos. Isso mesmo, a partir de hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos conhecendo componentes eletrônicos e hoje nós iremos iniciar com o resistor. É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre o resistor, né? O que é um resistor, como utilizar. E assim vai. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe com seus amigos. Então vamos lá, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre resistores. É isso mesmo, resistores. O que é um resistor, como utilizar, onde encontramos os resistores, né? Então vamos lá, né? Hoje o nosso conteúdo aqui vamos falar o que é um resistor, tudo bem? A primeira lei de Ohm, tipos de resistores, certo? Simbologia do resistor, quanto aqui na Europa, quanto no sistema americano, códigos de faixa de resistor, tá bom? Então a gente vai aprender também a descobrir como é a sua faixa, o valor do resistor através das suas faixas que contém no corpo aqui, por exemplo, aqui. Então vamos lá. O que são resistores? Resistores são dispositivos usados para controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito elétrico, por meio de efeito Joule, que converte energia elétrica em energia térmica. A função do resistor é justamente controlar a corrente elétrica, controlar a passagem de corrente elétrica. Ele faz isso através da sua função do efeito Joule num circuito elétrico, tá bom? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Esse é o funcionamento do resistor. São componentes eletrônicos que resistem à passagem de corrente elétrica, como dito anteriormente. Quando inserimos um resistor em um circuito elétrico, ocorre uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Além disso, a presença dele ao longo de um fio acarreta a redução ou queda do seu potencial elétrico. Então, quando a gente insere um resistor a um circuito elétrico, ele vai ter uma diminuição na intensidade da corrente elétrica. Consequentemente, né, a gente vai ver aqui na primeira lei de Ohm, consequentemente, o seu potencial elétrico vai ser reduzido. Então, vai ter uma queda de tensão, vai ter uma redução ou uma queda do seu potencial elétrico, como a gente vai poder ver aqui na primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? De acordo com a primeira lei de Ohm, a razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica que se forma em um resistor ohmico, ele é sempre constante. Nos resistores ohmicos, a corrente elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica aplicada e inversamente proporcional à resistência elétrica, como mostramos nessa figura que traz a fórmula da primeira lei de Ohm. Aqui nós temos a fórmula da primeira lei de Ohm, né? Que é U é igual a R vezes I, só que aqui eu isolei o R, que é o resistor, certo? Então, V é igual a R vezes I, passei o I por outro lado e ficou R é igual a U sobre I, tá bom? Então aqui a fórmula da primeira lei de Ohm, então, o resistor ele é constante, certo? Então a nossa corrente, o nosso potencial elétrico, que é o potencial elétrico, ele é dado pelo esse Uzinho aqui. Elas são constantes, tá bom? Então, como diz aqui, a corrente elétrica ela é diretamente proporcional à tensão elétrica. Então, diretamente proporcional. Se esse carinha aqui for maior, esse carinha também tem que ser menor. Onde o R é a resistência elétrica e o U é a diferença de potencial elétrico em volts. A resistência elétrica é em ohms, esse símbolozinho aqui. E a corrente elétrica, que é dada pelo I, corresponde a amperes. Aqui encontramos os tipos de resistores, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de resistores também. Eles podem ser diferentes de acordo com o material com que é produzido. Além disso, os resistores podem mudar a sua resistência quando submetidos a diferentes agentes externos. Alguns deles são sensíveis à temperatura. No caso,
os termos resistores. Também tem a variação de luminosidade, tem alguns que varia de acordo com a luminosidade, né? A gente chama de fotorresistores. E também tem aqueles que mudam de acordo com o campo magnético. São os magnetorresistores, tá bom? Aqui a gente pode encontrar vários tipos de resistores, né? Os fixos, os potenciômetros, que são ajustáveis, os termostatos, os reostatos, os termistores, o LDR, que é o fotorresistor, a rede resistível e o varistor. E aqui nós vamos falar sobre um pouquinho do símbolo que a gente encontra nos circuitos elétricos, tá bom? Aqui o resistor ele apresenta dois símbolos, um do sistema europeu e um do sistema americano. São dois tipos de simbologia, mas é o mesmo componente, é o resistor. Aqui encontramos o resistor no formato europeu, certo? A simbologia no formato europeu, que é esse quadradinho aqui, esse retangularzinho aqui com as duas perninhas. E esse é o resistor no formato americano, que é um raiozinho, tá bom? E aqui a gente consegue ver a simbologia da variação dos resistores, tá bom? O potenciômetro, né? O potenciômetro é um resistor variável. Ele tem essa simbologia europeu, certo? É o símbolo europeu, que tem um retângulo com uma saída para cima, que aqui ele diz que é variável, então a resistência vai variar de acordo com... E aqui temos a simbologia do reostato, né? Aqui é um retângulo com a setinha para baixo, né? Aqui a gente diz que essa seta para baixo a gente coloca na variação. Aqui nós temos também o termistor, né? Para comprovado aqui, certo? Aqui é o LDR, né? A simbologia dele. E o termistor, o varistor e a carga resistível estão aqui. Então vamos lá. Nós podemos descobrir a resistência do resistor através das suas faixas, do seu corpo, tudo bem? Então, assim, é muito simples de a gente descobrir qual o valor da resistência através do seu corpo. É muito simples. Consiste em que nas duas primeiras faixas é igual aos dígitos iniciais. Então, essas duas primeiras faixas aqui é os dígitos iniciais do resistor. Na terceira faixa corresponde ao múltiplo. Então essa faixa aqui ele vai multiplicar essas duas primeiras faixas, né? E na quarta faixa indica a pureza ou grau de tolerância. Então essa quarta faixa ele indica a pureza do componente ou grau de tolerância do componente, tá bom? Então a gente vai fazer um teste com esse resistor. Então a primeira faixa que é um marrom, a gente procurou o marrom aqui, 1. A gente deixa um guardadinho aqui. Segunda faixa, o vermelho, vamos procurar vermelho, 2. Então já dá 12, né? 1, 2. E a terceira faixa, como eu disse anteriormente, é o multiplicador. Então vamos procurar aqui como dourado, que é lá em dourado, aqui dourado. Então é 0,1. Então aqui 12, 1 e 2, 12, vezes, que é um múltiplo, 0,1, que é igual a 1,2 ohms. E essa última faixa aqui, a gente chama de tolerância, né? Então é prata. Então a gente vai procurar aqui a faixa prata, tá aqui, é de 10%. Esses 10% é a tolerância, ele pode variar para mais ou para menos, certo? Do valor do resistor. Então esse 1,2 ele pode variar para mais ou para menos 10%, tudo bem? É isso aí. A gente hoje falou sobre resistores, certo? E próximas aulas a gente vai falar sobre outro componente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativar o sininho para receber todas as notificações, compartilhar com os amigos